Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Salve o Brasil. Neste vídeo falaremos sobre o envio de uma grande força naval americana para a costa da Venezuela e da ativação por Nicolás Maduro de uma força miliciana composta por 4,5 milhões de combatentes. No cenário geopolítico atual, um dos países da América Latina que mais tem atraído a atenção internacional é a Venezuela, devido às tensões com os Estados Unidos. E no centro dessas tensões está o ditador Nicolás Maduro, acusado pelos Estados Unidos de liderar uma organização narcoterrorista, o Cartel de Los Soles. E foi no âmbito dessa tensão que Maduro, em um discurso transmitido pela televisão estatal, revelou que irá mobilizar mais de 4,5 milhões de membros da milícia venezuelana, uma força formada durante o governo de Hugo Chávez e que se expande a cada ano. Maduro, em seu discurso, mencionou que a mobilização é uma resposta a ameaças estrangeiras e visa cobrir todo o território nacional com milícias armadas e preparadas. As ameaças que Maduro se refere são, em grande parte, ligadas às recentes ações do governo dos Estados Unidos, que dobrou a recompensa pela prisão de Maduro, oferecendo 50 milhões de dólares por informações que levem à sua captura. Outro motivo é o recente destacamento de forças navais americanas no sul do Mar do Caribe, mesmo em frente à costa da Venezuela, visando interromper o fluxo constante de drogas que diariamente partem dos portos venezuelanos controlados pelo regime de Maduro. Mas que milícia é essa que Nicolás Maduro fala com tanto orgulho? A milícia venezuelana formada no governo de Hugo é uma força paramilitar que tem como objetivo reforçar a segurança interna e a defesa nacional. Apesar do número de 5 milhões de membros ser frequentemente citado, estimativas mais realistas sugerem que cerca de 4,5 milhões estão diretamente envolvidos nessas atividades, com a grande maioria composta por cidadãos comuns, como funcionários públicos e camponeses. A milícia venezuelana é um reflexo do projeto político de Hugo Chávez, que buscava a formação de um povo em armas, um modelo de defesa popular inspirado no exército comunista do Vietnã do Norte. É composta por vários segmentos, com destaque para as milícias populares, que envolvem civis organizados em diversas categorias, como os milicianos populares. A maior parte da força com membros que, além de serem cidadãos comuns, estão organizados em células comunitárias em todo o país. Esses milicianos são treinados de maneira muito rudimentar, com foco em ações de defesa local e apoio em conflitos internos. Em seguida, temos as Forças de Defesa Territorial, uma parte especializada da milícia que foca na defesa do território venezuelano contra possíveis invasões. Essas unidades recebem um treinamento um pouco mais técnico, especialmente em táticas de guerrilha e operações urbanas, e corresponde a cerca de 3 a 5% de todo o contingente. E há também os grupos de defesa de indústrias e infraestruturas, com a missão de proteger fábricas, usinas e outras infraestruturas essenciais para a economia nacional. A milícia é comandada por autoridades ligadas ao Partido Socialista Unido da Venezuela, o PSUV, o partido de Maduro. Ou seja, trata-se na prática do braço armado do regime ditatorial de Nicolás Maduro. O treinamento dos membros da milícia é, na maioria das vezes, bastante limitado e focado no uso de armamentos leves e táticas de guerrilha, com um nível de profissionalismo e especialização longe de se comparar ao treinamento das Forças Armadas regulares de potências militares. Além disso, o treinamento é muitas vezes esparso, focando mais em instrução de combate básico e em práticas de defesa local, sem nenhum tipo de aprofundamento em técnicas de guerra moderna, como operações conjuntas, logística avançada ou guerra cibernética. E de fato, com a crise econômica que se vive na Venezuela, fontes locais referem que perto de 90% desses milicianos nunca sequer realizaram um disparo de arma de fogo com munição real. E quanto ao armamento, a situação da milícia venezuelana também apresenta limitações profundas, com muitos dos armamentos sendo de origem soviética e não possuem a sofisticação necessária para enfrentar um exército moderno. A Venezuela possui uma infraestrutura militar considerável, incluindo tanques e sistemas de defesa aérea. Mas a milícia popular, em sua grande maioria, está equipada com armamento leve e de baixa tecnologia. Apesar dos 4,5 milhões de membros da milícia representar um número impressionante em termos de força humana, a eficácia operacional da força é muito questionável. E em um conflito direto com uma potência militar como os Estados Unidos,
a milícia venezuelana teria dificuldades em manter uma resistência prolongada devido a vários fatores, como a desvantagem tecnológica, o seu treinamento muito breve e limitado e tremendos gargalos e limitações de logística e de coordenação. O que significa que em um cenário de conflito real, o máximo que poderíamos ver seriam pequenas unidades atuando de forma dispersa e descoordenada pelo território, mais focadas no controle das populações locais para evitar pilhagens e saques do que propriamente para enfrentar uma força estrangeira moderna. Mas dependendo da motivação e do treinamento, uma força paramilitar de 4,5 milhões de pessoas poderia, se bem empregada, fazer a diferença em um conflito de guerrilha ou em ações de resistência prolongada, principalmente em terreno urbano ou em regiões de difícil acesso. Mas mesmo assim, em um confronto convencional contra um exército como o dos Estados Unidos, a milícia venezuelana, como se apresenta hoje, não teria grande capacidade de resistência. E se forçada a ser lançada na linha de frente, teria o potencial de mais atrapalhar do que propriamente ajudar. Tudo isso mostra que essa força miliciana é, acima de tudo, uma ferramenta de propaganda interna do partido e uma força muito mais focada no controle interno da população em um cenário de conflito e para a imposição do poder da ditadura de Maduro. Com as ações dos Estados Unidos e a formação de uma força militar de tamanha magnitude em resposta a essas ameaças, a situação na Venezuela fica cada vez mais tensa. A milícia, que já é uma das maiores forças paramilitares do mundo, tem um papel fundamental no regime de Maduro. E a expansão dessa força levanta questões sobre a sua preparação para uma possível escalada militar. Com os Estados Unidos pressionando cada vez mais e a Venezuela se aproximando de uma militarização total, qual será o próximo movimento? E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Desplegar toda la capacidad miliciana en el territorio y por sectores. Establecer la capacidad de la Milicia Nacional Bolivariana en todos los territorios del país. La milicia tiene dos componentes, el territorial y los cuerpos de combatientes, ¿verdad? ¿Quiénes de los que están aquí presentes son milicianos? Llegaron las guacamayas. Mire, es verdad lo que estoy diciendo. Llegaron las guacamayas. ¡Nos salvamos! ¿Viste, Diosdado? Que era verdad. El plan guacamaya. Las guacamayas son milicianas, compadre. Guacamayas milicianas. Las milicias territoriales activadas. Esta semana voy a activar un plan especial para garantizar la cobertura con más de 4.500.000 milicianos, Amelias, de todo el territorio nacional. Milicias preparadas, activadas y armadas. Y además seguir avanzando en el plan de activación de las milicias campesinas con la nueva Unión Nacional Campesina Ezequiel Zamora y de las milicias obreras por los cuerpos de combatientes obreros en todas las fábricas y centros de trabajo del país.